Seja muito bem-vindo ao momento Conecte-se com o Senhor, o nosso devocional diário de leitura da palavra e de meditação sobre o reino de Deus. Vamos à leitura do capítulo 2 da carta aos Efésios. Vocês estavam mortos por causa de sua desobediência e de seus muitos pecados, nos quais costumavam viver, como o resto do mundo, obedecendo ao comandante dos poderes do mundo invisível. Ele é o Espírito que opera nos corações dos que se recusam a obedecer. Todos nós vivíamos desse modo, seguindo os desejos ardentes e as inclinações de nossa natureza humana. Éramos, por natureza, merecedores da ira como os demais. Mas Deus é tão rico em misericórdia e nos amou tanto que, embora estivéssemos mortos por causa dos nossos pecados, Ele nos deu vida juntamente com Cristo. É pela graça que vocês são salvos, pois Ele nos ressuscitou com Cristo e nos fez sentar com Ele nos domínios celestiais. Porque agora estamos em Cristo Jesus. Portanto, nas eras futuras, Deus poderá apontar-nos como exemplos da riqueza insuperável de sua graça, revelada na bondade que Ele demonstrou por nós em Cristo Jesus. Vocês são salvos pela graça, por meio da fé. Isso não vem de vocês, é uma dádiva de Deus. Não é uma recompensa pela prática de boas obras, para que ninguém venha se orgulhar, pois somos obra-prima de Deus, criados em Cristo Jesus, a fim de realizar as boas obras que Ele de antemão planejou para nós. Não esqueçam que vocês, gentios, eram chamados de incircuncidados pelos judeus, que se orgulhavam da circuncisão, embora ela fosse apenas um ritual exterior e humano. Naquele tempo, vocês viviam afastados de Cristo, não tinham os privilégios do povo de Israel e não conheciam as promessas da aliança. Viviam num mundo sem Deus e sem esperança. Agora, porém, estão em Cristo Jesus. Antigamente estavam distantes de Deus, mas agora foram trazidos para perto dele por meio do sangue de Cristo. Porque Cristo é a nossa paz. Ele uniu judeus e gentios em um só povo, ao derrubar o muro de inimizade que nos separava. Ele acabou com o sistema da lei, com seus mandamentos e ordenanças, promovendo a paz, ao criar para si, desses dois grupos, uma nova humanidade. Assim, ele os reconciliou com Deus em um só corpo por meio de sua morte na cruz, eliminando a inimizade que havia entre eles. Ele trouxe essas boas novas de paz tanto a vocês que estavam distantes dele, como aos que estavam perto. Agora, por causa do que Cristo fez, todos temos acesso ao Pai pelo mesmo Espírito. Portanto, vocês já não são estranhos e forasteiros, mas concidadãos do povo santo e membros da família de Deus. Juntos, somos sua casa, edificados sobre os alicerces dos apóstolos e dos profetas, e a pedra angular é o próprio Cristo Jesus. Nele somos firmemente unidos, constituindo um templo santo para o Senhor. Por meio dele, vocês também estão sendo edificados, como parte dessa habitação, onde Deus vive por seu Espírito. Lendo este capítulo de hoje, nós precisamos responder:
Como Cristo lê esse texto? O que aprendemos nele? E que aplicações práticas esse texto deve trazer para as nossas vidas? Opa! Precisamos ler e reler muito bem esse texto. Começamos com um esclarecimento muito importante. Todos nós estávamos mortos por causa da nossa desobediência e dos nossos muitos pecados. Se estávamos mortos, não poderíamos de forma alguma produzir salvação para nós mesmos. Simplesmente incapazes, pelo simples fato que estávamos todos mortos. Diante de nossa condição, não havia esperança alguma para nós. Estávamos condenados a viver conforme o mal que comanda este mundo e por isso vivíamos sem opção. Escravos dos desejos ardentes e das inclinações de nossa própria natureza humana. Portanto, na nossa condição e perdição, todos éramos merecedores da ira, como todo ser humano da terra que vive morto, por suas desobediências e por seus muitos pecados. Você entende a nossa condição? Entende a condição do homem? Não havia esforço possível, não havia solução viável, não havia expectativa realizável que resolvesse o nosso problema. Somente uma sufocante e eterna contemplação da ira de Deus. Todos merecemos isso, todos nós. É isso que Paulo vai apresentando até chegar em um importante mas. Mas Deus é tão rico em misericórdia e nos amou tanto que, embora estivéssemos mortos por causa de nossos pecados, Ele nos deu vida juntamente com Cristo. É pela graça que vocês são salvos. Ele nos amou tanto. Você sente esse amor? Você percebe esse amor produzindo vida em sua morte? Percebe que Ele concede vida eterna a nós, mortos-vivos? Percebe a riqueza de sua misericórdia para conosco? É pela graça que somos salvos. É pelo que Cristo fez e não pelo que fazemos. Lembra? Como mortos nem temos o que fazer, pois mortos são mortos. Não podem produzir nada de bom, senão morte, senão podridão. A salvação não é uma recompensa pelo trabalho que executamos. A salvação é uma graça que recebemos decorrente da insuperável misericórdia de Deus para conosco, manifestada em Cristo Jesus. Paulo diz que nas eras futuras seremos apontados como exemplos da riqueza insuperável da graça de Deus, revelada na bondade que Ele demonstrou por nós em Cristo Jesus. Isso significa que, no projeto de Deus, o cosmo de alguma forma reconhecerá a dimensão da bondade, do amor e da misericórdia de Deus por ter nos amado tanto e nos dado vida. Isso não é sensacional? Eu fico realmente extasiado com a verdade da graça, com a dimensão da bondade, do amor e da misericórdia de nosso Deus. Agora estamos em Cristo Jesus. Ele nos reconciliou em um só corpo, derrubou toda a inimizade que nos separava dele. Por causa de Cristo temos acesso ao Pai, nos fez concidadãos do céu e membros da família de Deus.
Nele fomos firmemente unidos e feitos um só templo santo para o Senhor. Sim, por meio dele, somente dele, estamos sendo edificados como uma habitação onde Deus vive pelo seu Espírito. Isso não é incrível? Esse Deus não é incrível? As misericórdias dele não são incríveis? Como pode ter feito algo tão maravilhoso com pessoas como nós? Sim, todo o universo olha para a nossa fraqueza e pode declarar a grandeza da bondade, da misericórdia e do amor insuperável de Deus. Sim, eles podem nos apontar e dizer: que riqueza insuperável, que graça magnífica, que misericórdia transbordante, que Deus incrível e sensacional. Sim, que bom ter você neste devocional e poder compartilhar o Evangelho. Mas, como sempre dizemos, o texto de hoje, o texto de cada dia, tem muito mais para oferecer, muito mesmo. Nosso objetivo aqui é te influenciar a parar um pouco e ler o texto bíblico, pois acreditamos que 5 minutos de vida na palavra podem transformar completamente uma vida. Que Deus te abençoe. Leia, medite, comente, pergunte e adore o Senhor no seu lugar secreto. Conecte-se com o Senhor.